ex-pastor que pregou cura gay por 20 anos vive casamento com outro homem. Ele diz: fui vítima. Fui vítima. É lindo. Isto é lindo. A notícia diz: Sérgio Viola, de 56 anos, viveu casamento heterossexual. Foi líder religioso e hoje se declara vítima de um sistema que considera violento. Ui, o Sérgio está aqui a usar palavras pesadas. Violento é, é pesado. A notícia continua dizendo: durante quase 2 décadas, o professor e ex-pastor evangélico Sérgio Viola, de 56 anos, foi defensor e praticante da chamada cura gay dentro da igreja. Ele acreditava que sua própria homossexualidade havia sido transformada após a conversão ao evangelismo ainda na adolescência. Nesse período chegou a se casar, teve 2 filhos e se tornou uma das vozes de testemunho sobre a suposta mudança. As informações são deste editorial. Criado em ambiente religioso com batismo e primeira comunhão, Sérgio ouviu desde cedo que relações homoafetivas eram pecado. É o que diz no livro, né? Diz que é pecado. Nós podemos ver o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Não acabou bem. Não acabou bem. Aos 15 anos, passou a frequentar o meio neopentecostal, onde encontrou um discurso direto contra a homossexualidade e começou a acreditar que a fé poderia curar as suas dúvidas. A notícia continua dizendo: a mudança de trajetória ocorreu no início dos anos 2000 em uma viagem de trabalho a Singapura. Singapura! Já ouvi falar desse lugar. Tenho um amigo que ele trabalha no mundo da moda, passou muito tempo em Singapura e aquilo, se bem que o mundo da moda acho que tem dessas nuances de forma inata, acho que é inerente até ao ramo da moda, a homossexualidade, mas ele diz que em Singapura ele é um homem heterossexual, mas diz que lá isso continua. A situação provocou uma crise no casamento, seguida de separação, reconciliação e, posteriormente, a decisão definitiva de deixar tanto a relação quanto a igreja. Rebelou-se contra a igreja. O homem rebelou-se contra a igreja porque não deixavam ser gay. Após assumir publicamente a sua orientação sexual, Sérgio abandonou o ministério religioso e iniciou um processo de denúncia contra práticas de conversão. Criou um blog, escreveu artigos sobre o tema e passou a classificar a chamada cura gay como um mecanismo de violência contra pessoas em situação de fragilidade emocional. Isso encerra com uma citação que diz: não sinto culpa porque estava reproduzindo uma coisa na qual eu não acreditei veementemente. Fui uma vítima do sistema e reproduzi o sistema. Se tem uma coisa que eu posso dizer é a seguinte: cura gay é mentira e eu fui besta de acreditar e reproduzir, declaro. Bom, esta é a notícia. O que é que nós podemos dizer aqui sobre o Bom Pastor? O Bom Pastor foi apanhado nas malhas da doutrina dogmática, e se lá diz que é pecado e você faz parte da doutrina, você tem que seguir aquilo que diz a doutrina. A doutrina diz que a homossexualidade é pecado. Seja você um pastor, seja você um fiel,
seja você aquilo que for, se você acredita na doutrina, né? Se você tem fé, você tem que praticar aquilo que lá diz. Uma vez que você não acreditou ou não teve forças para continuar a, a caminhar nessa direção, você fez aquilo que era o melhor não. Aquilo que você achava ser o melhor. Você achava ser o melhor. É o quê? Sair. Agora, vi, vi de chorar e dizer eu fiz isto porque fui obrigado. Não, você fez isso porque essas são as regras dentro dessa comunidade. As regras são essas, não é? E existem muitos homens homossexuais com família, desde tempos sem memória, aliás. Existem. Mas e muitos iam à igreja e tal, tinham mulheres e filhos e eram cristãos devotos, muitos. Mas isso não retira a homossexualidade dentro dessas pessoas, né? Isso não retira a homossexualidade dentro dessas pessoas. E isso da cura, isto é muito subjetivo porque não existe um método para curar isso. Aliás, pelo menos eu tenho a noção, a ciência ainda não chegou a nenhuma conclusão sobre como curar isso. Eles também não conseguem ainda demonstrar ou provar que existe um gene da homossexualidade. Então é tudo muito ambíguo, né? Existem estudos que mostram que uma grande porcentagem das pessoas que crescem para se tornar homossexuais, ou pelo menos a maior parte das pessoas crescem para se tornar homossexuais, no caso masculino, é porque foram abusados enquanto crianças, pelo menos no caso masculino. No caso das mulheres, o desvio tem a ver com o abandono do pai e eu tenho mais fatores, mas no caso dos homens em particular, esse estudo mostra que a maior parte dos homens se tornam homossexuais em adultos, ou que se assumem como homossexuais em adultos, tiveram algum tipo de experiência traumática do foro sexual, algum tipo de abuso enquanto crianças. Mas se você cresce e você quer viver esse estilo de vida, apesar de saber que é destrutivo, apesar de saber que sim, porque rebenta-te com o esfíncter, presumo eu, né? Porque não é natural a prática do coito pelo órgão excretor. Mas se esse estilo de vida que você quer levar, vivemos num ocidente, as pessoas são livres de o fazer. Aliás, mesmo no mundo islâmico ou em países super conservadores, ou como Rússia não é super conservadora, mas é um país rígido, é um país ortodoxo e que leva a religião a sério. Lá existem homossexuais no mundo todo. O que essas pessoas não podem é praticar abertamente esse estilo de vida. Porque o que é que isso faz? Isso influencia as novas gerações. Isso é o que nós não queremos, porque existe uma escola de pensamento que prega que isto é um comportamento que se aprende, não é? Lá está, como o estudo que diz, não é? Que conclui que as crianças, por terem passado aquele trauma, cresceram para se tornar isto. Então, ou seja, é um comportamento que se aprende, é um comportamento adquirido, não é inato.